Vocês têm os bispos, né, mais simpáticos do Brasil, né? Eu os conheci, nós tivemos a Valéria ali há algum tempo atrás, na nossa conferência de mulheres, foi muito bom. E quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz de vir aqui. Eu queria conhecer essa igreja, queria estar com vocês. Eu estou ali em Fortaleza há 4 anos e 6 meses. Sou original do Espírito Santo, sou capixaba. Há 21 anos atrás, eu abri mão de um curso de engenharia química, fui para um seminário teológico e ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos. E fiquei ali 16 anos nos Estados Unidos, pastoreei algumas igrejas também, fiz a minha formação tanto teológica como secular. E lá nos Estados Unidos, pastoreando várias nacionalidades, eu pastoreei uns brasileiros, assim, muito alegres, muito divertidos, que comiam uma comida diferente, chamada nordestinos. Eu me apaixonei por aquele povo e eu disse para mim mesmo, quando eu retornar ao Brasil, tinha um desejo imenso de plantar uma igreja no Brasil, eu vou para o Nordeste, né? A minha esposa, eu já tinha comido muito baião de dois lá nos Estados Unidos, nunca havia comido antes carneiro, me apaixonei, e tapioca, irmão, eita Jesus, e muita coisa boa, e a hospitalidade, a alegria, esse calor humano que vocês têm, e eu queria vir para o Nordeste. Eu retornei ao Brasil, e a gente tinha a agenda para vir aqui em Recife, para ir em Natal e para ir em Fortaleza. E eu fui primeiro em Fortaleza e eu fiquei com preguiça de ir nas outras cidades. E a gente começou o trabalho ali, eu, minha esposa, mais umas 3 pessoas, há 4 anos e meio atrás. Esse domingo nós tivemos mais de 2.500 pessoas no culto, em 3 cultos na igreja. Deus tem feito algo extraordinário. A gente não tem como, o pastor estava falando de expansão aqui. Esse fim de ano a gente respirou fundo, tomou uma coragem, e a gente está duplicando o templo. Era um templo para 1.200 pessoas sentadas, nós estamos fazendo para 2.400 pessoas sentadas. Sim, tem sido um ano desafiador para a gente, mas nós cremos aquele que dá a visão, dá a provisão, amém, querido? Ele é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu estou aqui feliz de estar na virada. Você crê que essa semana vai ser uma virada para a sua vida, amém, querido? Eu gosto muito de datas, e tem pessoas que não valorizam datas, eu valorizo, porque Deus é um Deus de ciclos. Um minuto, por mais duradouro que ele queira ser, por mais resistente que ele queira continuar, ele tem que acabar para dar luz a um outro minuto. Assim como uma hora ela finda, porque Deus é cíclico, assim como uma semana ela termina, o ano, o dia, né? É tão lindo isso, porque Deus se utiliza de ciclos muitas vezes. Inclusive ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E eu creio que fim de ano é de fato um tempo de virada, é de fato um tempo para novos começos, é de fato uma nova oportunidade para você. E hoje eu vim aqui participar de um coro que vai vir aqui essa semana, para dizer para você que não considereis as coisas antigas e nem vos lembreis das coisas passadas, porque o Senhor vosso Deus está fazendo coisa nova, e vai saindo como a luz, e Deus está trazendo a luz do dia, algo novo que Ele vai fazer na sua família, na sua casa, no seu lar, nessa igreja. Existe algo vindo sobre a sua vida que vai te surpreender.
Existe algo vindo sobre a sua vida que vai fazer o seu coração pular. Como diz a Bíblia, seu coração vai pular como bezerro novo. E você vai celebrar o melhor de Deus em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Hoje eu gostaria de falar sobre o imenso perigo de ter uma expectativa pequena. O imenso risco de ter uma expectativa pequena. E eu queria tomar esse texto em Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Verso 1, um texto muito conhecido. Nós vamos pegar princípios desse texto para falar sobre esse tema, o imenso perigo de uma expectativa pequena. Um certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença. E ali ele era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, ou alguma esmola. E disse Pedro: não temos prata e não temos ouro, mas o que nós temos lhe damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Segurando pela mão direita, ajudou, e levantando-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto ele pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que havia acontecido. Até aí, queridos, Deus abençoe a sua palavra. A Bíblia diz que a má expectativa adoece a alma, ela enferma as nossas habilidades de olhar para a vida numa perspectiva de que Deus está para fazer alguma coisa. Em Lucas 21, Jesus, profetizando sobre um tempo que Jerusalém seria tomado, ele diz que haveria um tempo em Jerusalém que a perplexidade, que a falta de expectativa seria tão grande que os homens desmaiariam, as pernas faltariam. É esse o impacto que existe sobre alguém que não tem a perspectiva ou a expectativa correta. Expectativas erradas, elas sempre vão nos alcançar de um jeito ou de outro. É Jó que disse: aquilo que eu temia, tanto me aconteceu. Na verdade, aquilo que a gente espera está sempre acontecendo conosco. E as pequenas expectativas, elas nos imobilizam, elas nos alejam, elas trabalham na nossa mobilidade. Nós, às vezes, nos acostumamos a esperar menos, confiar menos e aceitamos menos, porque nós queremos estar seguros. A gente
tem medo de arriscar e de esperar, e a gente cria esse cuidado a respeito de nós mesmos, porque o nosso alvo é não nos decepcionar. A gente não quer esperar em alguém para se decepcionar, a gente não quer esperar em algo para se decepcionar, a gente não quer esperar em Deus. Hoje eu gostaria de falar de 3 coxos, porque a pequena expectativa nos aleja, e eu vou falar de 3 coxos na Bíblia, 3 homens que tinham pequenas expectativas. Primeiro, eu gostaria de falar de 2 Samuel capítulo 9, que conta a história de um rapaz coxo, história desse príncipe, o nome dele é Mefibosete. Ele era filho de Jonatas, que era um príncipe de Israel, neto de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, mas muito rápido Saul começou a virar impopular. Imagine, Israel nunca tinha tido impostos, e de repente entra um rei, porque eles mesmos querem, e ele começa a colocar impostos pesados para manter agora esse império, essa máquina pública pesada, né? Agora existe uma animosidade com a figura do rei que vai crescendo, e Saul também começa a entrar em umas guerras desnecessárias. Houveram momentos que Saul entrou em guerras que ele quis entrar, não houve ofensa do outro lado. E mais, Saul começou a fazer perseguições políticas. Davi, que tinha sido um dos seus generais, começou a ser perseguido por Saul por causa dessa insegurança imensa que Saul tinha. Ele tinha medo da sombra, e ele olhou para o rapaz que mais lutava por ele e que dava vida por ele, começou a tentar matá-lo. Pois é, uma dessas guerras que Saul fez, ele morreu. Também morreu o seu filho Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. E quando, eu não sei, aqui, eu sou de uma cidade pequena, eu nasci numa cidade pequena, fui cedo para a capital, mas ficava voltando. Tem alguém aqui de cidade pequena aqui, para levantar a mão? Eu sei que não tem só isso de gente aqui de cidade pequena, mas eu vou confiar, viu? O pessoal nega a origem, né? Mas tudo bem. Eu vim de cidade pequena, e de vez em quando eu voltava ali, e política de cidade pequena é muito engraçado, irmão. Eu não sei se é mais assim, mas na minha infância, 35 anos atrás, 40 anos atrás, ela era interessante quando alguém estava na direção da prefeitura, e o outro partido ganhava a eleição, o partido andava batendo nas portas e gritando e humilhando o outro partido. Eles iam para a porta das pessoas que eram do partido e ficavam gritando e aquela coisa toda. E quando entravam na prefeitura, em 1º de janeiro, eles descontinuavam tudo, botavam tudo por terra, não tinha aquele espírito de continuidade. Não, se o outro começou, a gente não vai continuar. Pode ser bom, pode ser excelente, mas a gente não continua. Imagine que se em partido político é assim, imagine um império, um rei. Davi era perseguido, várias vezes tentaram contra a vida dele, Saul, e quando Saul morreu, aí o partido de Davi vai tomar o poder. Aí agora Davi vai ser o rei, e eles chegam em Jerusalém tomando tudo. E nessa tomada havia ali o neto de Saul, esse menino Mefibosete. E quando a ama ou a babá dele viu aquilo acontecendo, ela saiu correndo, mas nessa corrida ela deixa a criança cair, talvez 1 ano de idade, 2, não sei, um infante, e pisa sobre as 2 pernas daquela criança. E aquela criança se torna aleijada, um coxo. Irmãos, é muito triste quando alguém que tem a responsabilidade de se segurar, te solta. É muito triste quando alguém que prometeu ser fiel, te trai.
É muito triste quando alguém que era suposto te guardar, te pisa. É muito difícil quando a gente, na nossa inocência, na nossa confiança de estar no braço de alguém, de confiar a nossa vida para alguém, de confiar o nosso ciclo, a nossa intimidade para alguém, a gente é pisado por aquela pessoa que nós esperávamos que ia nos ajudar. Isso gera um drama interior, isso nos muda a tessitura da alma. Isso nos aflige, a gente começa a olhar para a vida sobre outra perspectiva, a gente começa a julgar quem chega perto da gente, porque justamente aquelas pessoas que nós mais esperávamos, elas nos pisaram. Esse garoto cresce assim, ele cresce, ele casa, ele tem filhos, e ele vai para um lugar chamado Lodebar, algo longínquo, né? Ali a palavra significa lugar baixo, um lugar inóspito, inabitado. Ele foge, como muita gente foge. A gente cria os nossos mundinhos, pega ali a minha esposa, os meus filhos, e a gente se isola com medo de ter perspectiva em pessoas. Às vezes eu quero hoje dizer para você, cuidado com esse evangeliquez, essa cultura gospel, que às vezes tem frases prontas que acabam com as nossas concepções bíblicas. A gente diz assim: olha, espere em Deus e não espere nos homens. Tem expectativa em Deus e não tem expectativa no homem. Como a gente não vai ter expectativa no homem, irmão? Me conta como, porque tudo que Deus vai fazer na terra, Ele vai fazer através de um homem. Pessoas são portas para você. Se você tem orado, Deus abre uma porta, você tem dito de fato: Senhor, eu quero conhecer alguém. Se você tem orado: Senhor, muda a minha vida, de alguma maneira você está dizendo: Senhor, eu quero conhecer uma pessoa que expanda a minha mente, que me mostre um outro caminho. Pessoas são a única maneira que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. Você pode me ajudar aí, dar uma salva de palmas ao Senhor? Pessoas são a única maneira de Deus operar na terra. A gente não pode olhar para o ser humano sem perspectiva. A gente não pode olhar para o ser humano sem expectativa. A Bíblia diz em Salmo capítulo 8: Jeová, Senhor nosso, tão grande é o seu nome em toda a terra, da boca dos pequenos e dos que mamam suscitaste louvor. Então eu disse que é o homem para que se lembre deles, e o filho do homem para que o visites. Mas diz: no entanto, um pouco menor que os anjos o fizeste, de glória e honra o coroaste. Irmão, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Se existe algo belo na terra, é essa pessoa que está sentando do seu lado. Olhe para ela assim, é tão lindo, né? Eu sou entusiasta do ser humano, eu acredito em gente, eu amo pessoas, eu tenho expectativa em pessoas. Às vezes elas me frustram, sim, mas não me joga por terra. Eu continuo confiando, porque se Deus confiou em mim, querido, eu posso confiar em qualquer pessoa. Se Ele investiu em mim, eu posso investir em qualquer pessoa. Eu quero dizer para você que Davi, então, um dia no palácio, reinando, sei lá, no momento de paz, de vislumbre, meditando, ele pensa, ele chama os seus servos ali e diz: tem alguém da casa de Jonatas, um filho, um neto, um sobrinho, alguém que eu possa abençoar? Ele foi meu amigo, apesar do pai dele ter sido um miserento, ele foi meu amigo, Jonatas. Tem alguém? Aí alguém disse: sim, tem um rapaz chamado Mefibosete. Disse: vai lá chamá-lo, é filho de, vai lá chamá-lo. Irmão, e o servo saiu e foi ao encontro de Mefibosete.
E quando chega lá, ele olha para Mefibosete e diz: o rei mandou te levar. Amém, irmão? Amém, porque não foi você. Amém, porque não foi você. Você imagina, eu sou o único da linha sucessória, eu sou a única pessoa que podia ameaçar o trono do rei, porque eu tenho sangue azul, eu tenho pedigree real, eu tenho realeza, eu sou a única pessoa que podia ameaçar, e o rei manda me chamar, ele vai acabar o que aquela mulher começou nas minhas pernas, ele vai me destruir. Eu já estou aqui um tempão sozinho, para ver se ninguém intromete na minha vida. Eu já estou aqui um tempão, para ver se ninguém se envolve. Eu já estou aqui isolado, porque eu estou cansado de ser frustrado, de ser machucado, e o rei me chama. Não teve jeito, é o rei mandando, irmão. E ele foi. Chegando lá, eu sei que, se você ler o texto, chegando lá eu sei que ele estava tremendo de medo, porque a primeira coisa que Davi diz: não temas, não temas. Ele estava tremendo, mas Davi diz: não temas. E Davi diz assim: eu vou fazer bondade a você por causa do seu pai Jonatas. Irmão, muita coisa de mal pode ter acontecido com você sem você merecer, mas muita coisa boa também aconteceu com você sem você merecer. Muita. Esse rapaz, ele tinha sido pisado sem merecer, mas agora ele estava sendo abençoado sem merecer. Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, de ter esse equilíbrio na vida, de olhar a vida sob a perspectiva correta, de compreender, meus queridos, que eu não posso julgar as pessoas pela minha pobre, pequena e mesquinha experiência, que eu não posso olhar para alguém e só porque aquela pessoa fala daquele jeito, que aquela pessoa que um dia me machucou fala, eu já pré-julgar aquele indivíduo só porque que ele tem aquele jeito, porque ele anda daquele jeito, porque ele fala daquele jeito, porque ele se comunica daquele jeito, porque ele trabalha naquele emprego, porque ele fala, só porque essas pessoas são desse jeito, eu não posso pré-julgá-las, eu tenho que dar esse espaço, eu tenho que ter expectativa para um novo momento na minha vida. Entenda, querido, estou chegando em algum lugar, eu vou chegar em algum lugar. O rei diz para ele: eu vou fazer bem para você, eu vou fazer bondade para você. Ele se acalma e o rei diz: a pessoa menos provável, ok, querido? Menos provável, se Mefibosete queria se relacionar, ele podia se relacionar com pessoas mais seguras, talvez um coxo também, né? Talvez um aleijado também, alguém ali da área, mas a pessoa menos provável, Deus estava levantando para o abençoar. Estou dizendo isso para você, esse ano vai ser o ano dos menos prováveis, querida. Esse ano vai ser, as pessoas que você menos espera vão se levantar para somar na sua vida, para abençoar a sua vida, para dar uma graça à sua vida. E o rei diz para ele: olha, Mefibosete, eu não só vou fazer bondade, como eu vou devolver toda a herança do seu avô e do seu pai. Hoje aqui você está se tornando a segunda pessoa mais rica de toda Israel. Imagine, querido, um coxo, um aleijado, pobre, de um dia para o outro, ele se torna a pessoa mais rica, fora o rei, em toda Israel, porque o rei o chamou. Eu quero dizer para você, querido, que Deus vai esconder a sua herança nas pessoas mais improváveis. Existe alguém que você ainda não quis conhecer, que você não deu espaço,
Existe alguém que você foi inseguro para se doar. Existe alguém que as suas defesas pessoais, que a sua timidez, que a sua incapacidade de construir novos relacionamentos está impedindo de conhecer que vai ser a ponte para um novo momento na sua vida. Na verdade, a sua herança está nas pessoas que você ainda não conheceu. Na verdade, querido, o próximo passo da sua história está em alguém que você se nega a abrir, que você se nega a expandir as suas emoções, que você se nega a trazer para o seu círculo de amizade. As pessoas que você ainda não conheceu vão ser as pessoas que vão te dar um novo destino. A sua grandeza está em alguém que você não quer conhecer. Olha, querido, tem gente pesado. É engraçado como em igreja às vezes a gente, eu aprendi isso muito. Antes no ministério, eu pastorei há 20 anos, irmãos, 20 anos, 15 de janeiro, na verdade 15 de janeiro eu faço 21 anos como pastor. E no começo do ministério, a gente tem algumas fases, né? No começo do ministério, era aquele pessoal que diz assim: todos aqueles que vierem em mim, de maneira nenhuma lançarei fora, né? Vinha os líderes problemáticos, pessoas difíceis, eu disse: traga os mancos, os aleijados, os cegos, traz todo mundo. Eu tenho uma vitalidade imensa para cuidar de gente difícil, para adequar, para ajustar, para dizer deixa disso, e a gente faz de tudo. No começo é assim, aí depois passa um tempo, irmão, a nossa paciência vai um pouco diminuindo um pouco. Levante a mão assim, Miguel, fala, Senhor, fala. E você começa a ter uma seletividade. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a investir em pessoas mais fáceis. Mais fáceis. Gente que podia chegar à liderança mais rápido. Gente que eu já enxergava características básicas de um líder, gente que o caráter já estava bem formado, gente que... E você vai, por falta de tempo, por falta de força emocional, seja lá o que for, você vai investindo nessas pessoas. Mas Deus foi me levando para um lugar existencial, que eu comecei a enxergar que as pessoas que mais produziam, isso é minha experiência, eram as pessoas mais difíceis. Ave Maria, irmão. As pessoas que, sabe, aquele gente assim que mudava tudo, e que chegava e botava para quebrar no ministério, e cuidava de 5, 6 células, e cuidava de gente, era o pessoal difícil. E eu falei assim: Jesus, eu vou ter que atorar esse pessoal de qualquer jeito. Eu estou brincando, mas a Rebeca é uma menina que ganhou uma herança grande, mudou a sua história e casou muito bem, se transformou a mãe de multidões, porque a Bíblia diz que o servo de Abraão andou 800 quilômetros e foi para uma terra buscar uma esposa para Isaac. Quando ele chegou lá, ele colocou no seu coração, olha, e ele estava trazendo riquezas em cima de camelos para entregar para uma moça que voltasse para a terra dele para ser esposa do seu senhor. E aquele monte de camelo vindo com ele, irmão, e quando ele chegando perto, ele disse assim, olha para Deus: Senhor, a moça aqui não apenas me dê água para beber, mas dê água para os meus camelos, essa vai ser a esposa de Isaac. Irmão, Isaac, falando para as irmãs aqui solteiras, quantas irmãs solteiras tem aqui? Tem mais, mas não levantou a mão, ok? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Isaac tinha olho verde, 1,95 m e era milionário, ok? Milionário, ok? Não era pouca coisa não, irmão. Crente, filho de Abraão, irmão. Isaac andava de camelo conversível,
usava capa Louis Vuitton, irmão, era diferenciado Isaac. Imagine, quando Eliezer chega ali e diz isso, a mulher que der água para os meus camelos. Irmão, camelo bebe um pouquinho de água, ok? Imagine tirar água do poço. Uma moça chamada Raquel, ela tira água do poço. Rebeca. É porque a minha esposa é Raquel e ela é minha Rebeca. Ela começa a tirar água do poço e ela diz assim: eu não vou só dar para você, como eu vou dar para os seus camelos. Eu aprendi muito nesse texto. Eu aprendi que existem pessoas que são pesadas. Tem gente que é difícil da água. Quantos líderes de célula tem aqui? Pode levantar a mão comigo. Tem gente, irmão, que você tira água e você pensa que já saciou. Tem gente que tem estômago de camelo. E você ora, e você investe, e você acredita, e a pessoa é difícil. Mas eu quero dizer algo para você, líder. Eu quero dizer algo para você que não é ainda líder, mas esse ano vai ser um líder em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que a sua herança está na pessoa que você decidir servir. Quando você servir a pessoa sendo difícil, a pessoa sendo complicada, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac vai olhar para você, e os mesmos camelos que estão trazendo a sua dificuldade vão ser os camelos que estão trazendo a sua herança. Alguém me ajuda aí, dê uma salva de palmas ao Senhor. Nós precisamos ter expectativa em gente. Gente me anima, gente me entusiasma. Pessoas têm a capacidade de ser belas, bonitas, transformadas. Não existe mais nada divino do que acreditar em alguém, do que investir em alguém. E esse ano é o ano em que você vai ter mais expectativa sobre as pessoas, querido. A tua riqueza, a tua herança, o teu futuro está em quem você decidir servir. Olhe para José, ele vai te explicar isso. José, ele interpretou o sonho de um rei, de um pagão. Mal ele sabia que cumprindo o sonho de alguém, ele estava cumprindo o seu próprio. Eu estou dizendo para você aqui, líder, à medida que você cumprir o sonho de alguém, transformar a família de alguém, transformar a casa de alguém, orar para alguém, Deus vai estar cumprindo o seu sonho na terra em nome de Jesus. Expectativa. Eu podia ir caminhando nisso, porque isso me entusiasma, o ser humano me entusiasma, mas sabe, o que precisa de haver? Existe um perigo muito alto de não ter expectativa em gente. A gente perde heranças, perde portas. Eu tenho certeza que você não passou por algumas portas porque você não foi simpático a algumas pessoas. Eu tenho certeza que você podia estar em outro nível na sua área de trabalho se você fosse mais aberto, se você não fosse tão introvertido, se você não fosse tão introvertido, se você não usasse todas as suas más experiências para se defender. Deus hoje disse: abra, eu vou fazer algo novo. Tem alguém maravilhoso para você conhecer. Tem alguém que vai abrir o seu caminho, tem alguém que vai te dar destino, tem alguém que vai ser a próxima porta da sua vida, em nome de Jesus. Agora, não existe só um grande risco em ter pouca perspectiva, ou pouca expectativa sobre pessoas. Existe um grande risco de ter pouca expectativa na gente. Na gente. Eu quero pegar outro coxo, porque isso também mobiliza. O coxo de João, capítulo 5. Ele está no tanque de Betesda. A palavra Betesda significa misericórdia. E o tanque ele funcionava assim, havia um alpendre, as pessoas ficavam ali, e a água era mexida, sei lá, uma vez, 2, 3 vezes por dia. E a primeira pessoa que entrasse naquela água que era mexida divinamente, seria curado. Jesus chega àquele lugar cheio de enfermo, e ali estava um paralítico. A Bíblia diz que ele era paralítico há 38 anos.
Eu não sei se ele ia aquele tanque, ou era levado aquele tanque 38 anos, 10, 15, 20, 25. Quantos anos ele ia ali? Devia ser muito tempo. E Jesus chega para aquele paralítico e diz: você quer ser curado? Mas aquele homem, ele está tão aleijado das emoções, ele está tão paralisado pela falta de expectativa em si mesmo, que a primeira coisa que ele faz é o que quem está assim faz. Ele diz: olha, eu quero, mas não tem ninguém que me ajude. Quando a água é mexida, não tem ninguém que me pegue. Sabe aquele tipo de gente que sempre está colocando a desculpa em alguém? Sabe aquele tipo de gente que está dizendo assim: eu não cresci na vida porque mamãe foi assim, ou porque papai fez isso, ou porque eu não tive, se eu tivesse estudado no colégio fulano de tal, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse essa oportunidade, se eu tivesse tido aquilo que aquela pessoa teve, ou que aquela outra pessoa teve. Aquele homem, querido, ele colocava a culpa da sua imobilidade em alguém. Eu não fui curado ainda porque alguém não me ajudou. Eu não fui curado. Me desculpa aqui, gente, eu não estou desfazendo desse pobre coxo. Mas a questão, querido, olha, 38 anos, irmão, fala sério, 38 anos, coxo, me desculpe, irmão, mas se eu tivesse no lugar dele, olha, pelo menos eu ia fazer assim. Irmão, alguma coisa, eu ia me ajeitando. 38 anos, irmão. Fala sério, se era coxa, eu ia puxando. Ninguém, eu não vou colocar a culpa em ninguém. Eu vou me arrastar, eu vou me posicionar, porque quando a água for mexida, eu vou cair em nome de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Tem gente que reclama assim: quando a oportunidade veio, eu não tinha dinheiro para abrir aquele negócio, e eu pedi fulano de tal, eu pedi o pastor não me emprestou aquele, eu pedi não sei quem, e a porta passou, o momento passou. Deixa eu dizer uma coisa, querido, é você que não está se preparando. Eu quero dizer que esse ano vai ser um ano para você se preparar, irmão. Olha, com a sua dificuldade, ei, irmão, junta dinheiro, ei, irmão, se prepare. Olha, que dure um ano, que dure 2, que dure 3, que dure 4, que dure 5 anos, mas você vai devagarzinho, se preparando. É difícil, não tem aquela mobilidade, você não tem os passos rápidos do irmão que está ao seu lado e tem muito dinheiro, mas você vai se preparando, e vai haver um momento que o anjo vai descer, e a água vai mover, e você vai ter uma oportunidade maravilhosa em nome de Jesus. Alguém me ajuda aí nessa noite, querido. Olha, querido, a gente precisa ter a perspectiva correta a respeito de nós mesmos. Nós temos que ter expectativa. Eu sempre digo, irmão, acreditar em si mesmo, se celebrar, se olhar grande, se ver grande, não é pecado. Pecado é não ver o outro do mesmo tamanho que você se vê. Não é arrogância pensar muito de si mesmo. Arrogância é não pensar o mesmo de todos. Prepotência é não olhar todo mundo na mesma dimensão. E quando você compreende que você pode ser movendo para o seu destino, e pode ser devagar, o problema é que todo mundo quer ter passos largos. As pessoas são do tempo imediatista, querem conquistar de uma vez só, e aparece uma oportunidade, e eles querem correr para essa oportunidade, e muitas vezes não é o tempo de você correr, você não construiu ainda um tempo para correr, agora é hora de você se mover devagar. Esse ano, tenha cuidado para você não ter uma pequena expectativa quanto a si mesmo.
Porque existe um grande risco nisso. Existe um grande risco de você ter expectativas pequenas sobre pessoas, expectativas pequenas sobre si. Mas eu quero falar do maior risco de todos, é o texto que eu li. É o perigo, o grande risco de ter uma expectativa pequena em Deus. Bíblia, nós lemos um texto de um rapaz, um outro aleijado, um coxo, e a Bíblia diz aí que era de nascença. Esse rapaz estava fazendo o melhor que ele podia fazer com o que ele tinha, ter essa energia psíquica, emocional, de todo dia ser carregado para a porta do templo para pedir esmola, era o melhor que ele podia fazer na vida. Ainda de se admirar, não ficar em casa pedindo para morrer, ele fazia alguma coisa, e ele ia para o templo, e é interessante que a vida dele era essa rotina. O texto diz, diariamente, ele era levado para a porta do templo Formosa, que era a porta mais bonita do templo, que era toda de ouro, e diariamente ele era levado para essa porta. Rotinas, é interessante como as pessoas constroem rotinas ao redor das suas disfunções emocionais. Elas constroem rotinas ao redor dessa incapacidade de elevar, de expandir mentalmente, espiritualmente, porque algo tem que te defender, algo tem que te preservar. Ninguém pode saber de fato as feiuras, ninguém pode enxergar de fato. Nós construímos essas rotinas, diariamente ele era levado, estava ali, aquela rotina, ele era deixado no mesmo lugar, na porta. E vinham os fariseus, a religiosidade, né? A religiosidade vinha, e a rotina deitada e pedia, dá uma moedinha. E a religiosidade vinha, e ela jogava moedas no copinho da rotina, e entrava, e ele feliz, porque a religiosidade deu a ele um pouquinho, e ele ficava feliz, a religiosidade entrava, e a religiosidade saía. Existe um risco muito grande, irmãos, mas muito grande, numa expectativa pequena em Deus. Um lugar como esse é muito solene, é muito sagrado, não por causa dessas paredes e por causa desse som, mas porque aqui é uma assembleia solene dos santos. Porque esse é um lugar de cura, de transformação e de mudança. Esse é um lugar para você vir com expectativa maravilhosa, de dizer como Davi, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, ou dizer como Asaf, é melhor um dia, Senhor, na porta na tua casa do que 1000 dias longe dela. E ele ainda diz, é melhor viver à porta da casa do Senhor do que habitar nas tendas da perversidade. É essa paixão, essa expectativa poderosa, que quando a igreja está reunida, a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. Quando a igreja está reunida, as curas acontecem despretensiosamente. Ninguém vai aí, vai orar ou vai gritar, mas Deus vai caminhando no meio da igreja como um anjo que caminha e vai transformando a sua vida e vai mudando a sua história. Há um perigo muito grande de uma expectativa pequena. Pessoas que não desenvolvem com o tempo na igreja para desenvolver um esforço de aplicação. Elas não conseguem traduzir nas mensagens das palavras, dos louvores, uma forma de confronto consigo mesmo. Elas começam a receber apenas pequenas moedas na sua rotina da religião, uma pequena experiência. Sabe, é apenas moedas dessa riqueza, é tomar conta-gotas, enquanto aqui nesse lugar existe uma fonte de água viva. Alguém me ajuda aí essa noite, querido? É não usar esse momento com alegria e com prazer, é não focar, é não transcender, é não se abrir. E existe um perigo muito grande para uma expectativa pequena.
Porque a gente vai se contentando com as migalhas da religião. O que a religião dá para a gente é simplesmente a gente sair daqui dizendo: fiz uma média com Deus. Hoje fui lá, eu vi o pessoal, e a gente recebe essas pequenas moedas, ou nos domingos, nos dias. Existe um risco muito grande para uma expectativa pequena, e a gente vai se contentando. A rotina ama moedas da religião. Mas espera aí, ali vem dois homens que não tem nada a ver com religião, irmão. Eles pertenciam ao círculo íntimo de Jesus. Se eu posso definir esses três rapazes, Pedro, Tiago e João, era o ciclo da intimidade. Eles de fato tinham um relacionamento profundo com Jesus. A Bíblia diz que João, ele colocava a cabeça no colo de Jesus. Não dá para ser mais íntimo do que isso, irmão, né? Não dá para ser mais íntimo que isso. É que nem um irmão lá da igreja que gosta tanto de mim que ele chega perto de mim e fica coçando a minha cabeça. Eu faço conta que eu gosto. Ovelha, né, irmão? Não tem coisa mais íntima do que deitar a cabeça no colo de Jesus. Ali vem o relacionamento com Deus. Ali vem, enquanto a religião passa e joga pequenas moedas para a rotina. Aqui vem dois homens que sabiam que é viver com Cristo, que sabiam que é viver diariamente, que sabiam que é ter as impressões digitais de Jesus envolvidas na minha casa, na minha família, no meu trabalho, em tudo que eu tenho. Ali vem Pedro, Tiago e João. João e Pedro. João e Pedro eram aqueles que quando ligavam o carro estavam adorando, e quando estava comendo estava falando de Jesus, e para onde ia sabia que se existe uma coisa importante na sua vida é o seu relacionamento com Jesus. Ali vinha, querido, aqueles que tipificavam o relacionamento, a intimidade. E quando o relacionamento, a intimidade vão entrando, e ali está sentado a rotina, ali está sentado alguém que ficou coxo da rotina, e pede para o relacionamento para dar mais uma moedinha. Dá uma moedinha. Mas relacionamento não está aqui para preservar você, está aqui para mudar você. Relacionamento com Deus não veio aqui para acalmar a tua alma. Na verdade, Ele não veio trazer paz ao mundo, mas Ele veio trazer guerra. Na verdade, o que o Evangelho vem fazer, ele é distorcer, é transformar. O Evangelho não vem acariciar as nossas mazelas, ele vem nos transformar, querido. Ele não vem nos fazer sentir bem ao nosso respeito. Eu fui lá na igreja, e foi tão bom para mim. Não, irmão, Deus quer que você saia daqui, olhando para cima, não sabendo o que fazer, entendendo que existe algo a mudar na sua família, algo a mudar na sua casa, algo a mudar na sua vida de oração, algo a mudar na palavra. O Evangelho vem para nos mudar, irmão. Não existe descanso de fato no Evangelho, porque o tempo todo ele nos revela quem nós somos, ele nos olha através de prismas diferentes, e nós achamos que havíamos conquistado aqui, mas temos o déficit aqui, e Ele nos chama para essa transformação contínua, Ele nos chama para essa intimidade. Ali vem o relacionamento com Deus, e Ele pede, me dá uma moedinha. Mas relacionamento, querido, não vem para manter o status quo. Relacionamento com Deus, esse ano não vai ser o mesmo que passou, em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você que esse ano você vai ser tomado por uma perspectiva, uma certeza atmosférica da presença de Deus continuamente. Você vai entrar nos lugares, Deus está aqui comigo, alguma coisa está acontecendo. Você vai entrar no trabalho, irmão, aquele lugar vai mudar em nome de Jesus, com a atmosfera que você vai trazer para aquele lugar em nome de Jesus.
Esse ano é um ano esse ano é um ano de ter expectativas espirituais, de esperar de Deus com desejo profundo, com um coração desejoso. Então eles dizem, ele pede uma moedinha, ele diz: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus Nazareno. Levanta-te e anda. É esse tipo de transformação que relacionamento com Deus vai fazer com você, querido. Essa mudança é uma mudança assim tão intrínseca, tão poderosa, tão transformadora. Imagine, querido, aquele rapaz nunca tinha andado. Imagine, deve ter muitos médicos aqui, gente da área de saúde. Eu não sei explicar, mas pensa os tendões se refazendo. Irmão, se você fica 2 anos sem andar, ou 6 meses, tem que fazer fisioterapia para voltar a andar. Imagina, a Bíblia diz que ele saltou e começou a andar de uma só vez. Me perdoe aí, irmão, que eu não perdi ainda a capacidade de me entusiasmar com os milagres de Jesus. Faz 20 anos que eu leio essa Bíblia, e faz 20 anos que eu digo assim: uau, uau. De repente ele pula, e ele começa a pular e a andar. E sabe a primeira coisa que aquele rapaz faz? É o que ele não pôde fazer a vida toda, é entrar no templo. Irmão, a vida toda ele não podia entrar. A primeira coisa que ele faz é entrar no templo. O desejo profundo por Deus voltou. A rotina foi quebrada, o entusiasmo pelas coisas de Deus. Ele entrou louvando e glorificando a Deus. Hoje eu vim aqui, querido, para soprar aí no teu coração essa cinza e dizer: é hora de voltar a queimar por Deus, amigo, amiga. Hoje eu vim aqui para declarar que esse ano vai ser um entusiasmo por Deus. Essa igreja, esse ano, querido, vai ser uma igreja que vai queimar pelo Senhor, mais do que queimou em todos os tempos da sua história. Vai ser um tempo de devoção, de entrega, de expectativa em Deus. Se você crê assim, querido, se coloque de pé e dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode fazer melhor, Senhor, aleluia. A Ele, aleluia. Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é majestoso, é admirável, é desejável, é grandioso. Não há nada e nem ninguém além dEle. Esse ano nós desejaremos mais do que nunca. Seremos avivados pela expectativa de coisas novas. Nele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você pode fechar os seus olhos, querido. Coloca a mão no seu coração, veja os seus olhos. Senhor, hoje aqui eu quero declarar primeiro uma cura emocional. Ó Senhor, gente que estava com medo de gente. Às vezes as pessoas são tão duras conosco e pessoas que estão sob autoridade nos ferem. Gente que nos carregava nos deixa cair. E gente, Deus, que era para nos amar, nos trai. Que era para cooperar, nos tira, nos rouba. Senhor, mas nós queremos ter a expectativa de olhar para frente, de amar pessoas, de investir com entusiasmo, com alegria, com expectativa. Nos ensina a ver o tesouro dentro dos homens, nos ensina a ver a grandeza, e falar para a grandeza, e investir na grandeza. Nos ensina, Senhor. Pai, esse ano nós queremos nos mover, não colocar a culpa em ninguém,
não usar desculpas, ter a perspectiva correta a respeito de nós mesmos, nos mover com as nossas dificuldades, nos mover para o momento, para o lugar aonde a tua operação vai descer, aonde as oportunidades vão resplandecer. Dai-nos a perspectiva certa a respeito de nós mesmos, mas acima de tudo, Senhor, acima de tudo, nós não queremos ficar à porta daquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Nós não queremos receber pequenas moedas da religião. Nós queremos receber a virtude do relacionamento. Nós queremos receber o empoderamento da intimidade. Nós queremos, Senhor, sair da margem e entrar na profundidade do amor, da escritura, do compromisso, da entrega. Esse ano nós queremos ser profundos, ó Pai. Dai-nos a riqueza que só está em Ti, a riqueza que só está em Te conhecer, porque se nós vamos nos gloriar de alguma coisa, que nós venhamos nos gloriar em Te conhecer melhor. Essa é a nossa oração. E essa é a virada que nós queremos dentro de nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus, querido.